amigos, nós vamos falar sobre como me relaciono com Deus. E a página inicial, que vai servir como página inicial e também como prece, nós vamos pegar o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que vai nos falar de caridade. Antes, eu gostaria de dizer que a Bíblia de Jerusalém, analisando a primeira carta aos Coríntios, no item 12 e 13, vai explicar a diferença entre amor passional e egoísta, a caridade, ágape, que era o sentido da palavra grega, que significava amor de dileção, afeição muito especial, estima consciente, que quer o bem do próximo. Esse amor, que é a natureza íntima de Deus, também é de Jesus, que compartilha o amor do Pai pelos homens, pelos quais ele se entregou. É o mandamento inovador que Jesus veio nos ensinar e nos deixou. Tal amor é o vínculo para a perfeição e cobre todos os pecados. Paulo, ciente desse significado, vai dizer no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também. Sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Deixando claro que esse amor, a expressão correta, é a caridade. Então podemos seguir dizendo que a nossa forma de nos relacionarmos com Deus vai depender de como nós o enxergamos. Se você o vê como um juiz, você irá se comportar como réu. Mas se você o vê como pai, você irá se relacionar como filho. Se você se amar, vai amar os outros. Se você se odiar, vai odiar os outros. Porque o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesmo. E, inclusive, como você se relaciona com Deus. A religiosidade é expressa por sentimentos. Sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso alcançado. O conhecimento se adquire, a virtude se exercita, de modo a conseguir a sabedoria. É uma experiência pessoal. Como você experimenta Deus? Como você experimenta a vida? Como você experimenta a si mesmo diante da vida
e diante de Deus. E por que vemos tantas pessoas que se dizem cristãs, espiritualizadas, a tomarem atitudes tão incorretas? É porque a frase vai explicar. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Nós podemos tentar, através da leitura, adquirir o conhecimento, mas a nossa forma de agir, os nossos sentimentos é que vão mostrar que altura de progresso estamos. Jesus nos ensinou que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos mostrou que o próximo é aquele que cruzar o nosso caminho, não selecionando esse próximo. Jesus exemplifica na parábola do bom samaritano. Cristo se referiu ao habitante da Samaria, local execrado pelos hebreus da época. Jesus faz o próprio doutor da lei reconhecer que na parábola contada pelo mestre, quem agiu com a verdadeira caridade foi o samaritano. Trazendo esses ensinamentos para os nossos dias, Jesus iria dizer que todos os homens e mulheres, independente de cor, local de nascimento, crença, opção sexual, imigrantes ou não, inclinação política, todos sem exceção, devem ser tratados com amor, carinho, justiça, bondade, respeito e misericórdia. Acima de todas as metas individuais para o nosso crescimento moral e espiritual, o que Jesus evidenciou é buscarmos o amor incondicional. Esse é o nosso maior desafio, que o Mestre nos mostrou durante a sua visita à Terra. Além de seus exemplos, temos uma amostra desse amor, que é o sentimento demonstrado pelas mães aos seus filhos, cujas exceções existentes demonstram claramente que aquele espírito está doente, precisando ser tratado. Não é por acaso que Kardec vai evidenciar que fora da caridade não há salvação, ou seja, precisamos perdoar, sermos bondosos e indulgentes. E entendermos definitivamente a mensagem do Mestre Jesus. Amor incondicional. Não depende de condições, não depende de gostarmos ou não, não depende de concordarmos com as ideias. Amor incondicional é o que Deus sente por todos nós e é o que Jesus exemplificou quando esteve aqui. No Sermão do Monte, Jesus deixa isso muito claro, no que é considerado o maior tratado de amor, beleza, moral e conduta. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Vejam que quando se fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós, crianças espirituais, assim como Paulo, quando era Saulo, achava que estava fazendo justiça. Então temos que refletir muito sobre esse ponto. Até que ponto a nossa justiça, o que nós queremos, o que nós achamos justo, está de acordo com a lei de Deus, exemplificada por Jesus. Jesus falou a todos, ricos ou pobres, sãos ou doentes,
rebeldes ou conformados, não importando se fossem doutores da lei, humildes, hebreus, samaritanos, prostitutas, etc. Todos filhos de Deus, cumprindo estágios diferentes em suas caminhadas evolutivas. Infelizmente, estamos no ano 2021 e vemos ainda a sociedade discutir quem é que deve ser protegido pela lei, quem é que deve ser protegido pela justiça, quem é que deve ser amado e até quem pode entrar nos locais religiosos. Fica claro que ainda não entendemos a mensagem de Deus trazida por Jesus, muito menos a mensagem do amor incondicional. Paulo de Tarso, para não deixar dúvidas, vai escrever as comunidades em que passou, mostrando que nenhuma virtude, nenhum talento, nenhum esforço nosso para evoluir, se for feito sem caridade, vai perder toda a força e todo o sentido. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como um símbolo que tine. Como eu já exemplifiquei na introdução, a Bíblia de Jerusalém vai deixar muito claro o sentido de amor da palavra ágape em grego, que significa um amor profundo. Esse amor que é a natureza íntima de Deus. É um amor que é o verdadeiro vínculo de duas almas que se compreendem. É o amor do Espírito Santo que derrama nos corações dos homens, que se dispõe a cumprir o preceito essencial da lei, que é amar a Deus e ao próximo. O mandamento inovador que Jesus veio nos ensinar e nos deixou. Tal amor é o vínculo para a perfeição e cobre todos os pecados. E Paulo vai deixar muito claro, muito evidenciado. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. São palavras muito profundas, mostrando que eu posso vir com diversos dons, seja mediúnicos, seja até de conhecer o futuro, seja de ter uma inteligência muito grande, de conhecer toda a ciência, e até fé. Mas se isso tudo não fosse usado para a verdadeira caridade, nada disso teria valor, ou seja, teríamos que voltar em outra encarnação, talvez sem essas virtudes, para poder aprender o verdadeiro caminho da caridade e do amor incondicional. Para efeito de ilustração, mostramos aí as viagens missionárias de Paulo. E aí fica explicado por que ele faz determinadas cartas. Eram todas endereçadas aos locais onde ele tinha passado. E por não poder voltar fisicamente, ele tentava dirimir as dificuldades através das cartas, para acalmar os corações dos locais onde estavam iniciando muitas igrejas. E ao mesmo tempo mostra o esforço desse missionário. Paulo viajou cerca de 16.500 quilômetros, conforme estudo divulgado pela Universidade Americana Stanford, localizada no estado da Califórnia. Também naufragou por 3 vezes. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto passava por divisões e escândalos.
Discutia-se quem era mais importante para a igreja, se era quem tinha o poder de curar, quem tinha o poder mediúnico de receber as mensagens espirituais, se era quem tinha o poder da palavra, quem tinha o poder do convencimento, para conseguir mais adeptos para o cristianismo nascente. Então, Paulo, em sua carta, em função da impossibilidade da presença pessoal, vai abordar vários assuntos, que dentre deles vamos destacar no slide seguinte. Paulo procura inicialmente estimular a concórdia, visando não haver divisões. Haroldo Dutra, em palestra sobre essa carta, afirma que a diversidade, legado de Deus, teria o objetivo de agirmos visando o mesmo fim, o progresso de todos os homens e do planeta. Paulo vai explicitar o que é a sabedoria do mundo e sabedoria cristã. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ninguém procure nos homens motivo de orgulho. Os homens cristãos devem se considerar como servidores de Jesus e administradores dos mistérios de Deus. Então, tudo aquilo que recebemos do Criador, inteligência, uma família que nos permite estudar, um país que não está em guerra civil, todas essas condições, além da nossa evolução individual, serve para agirmos como co-criadores. Serve para alavancarmos a evolução desse planeta, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro. E isso não acontecerá se nós não nos preocuparmos com os irmãos que estão em situação inferior à nossa, situação de miséria, muitas vezes de fome, sem condição de adquirir conhecimento. E aí esse empréstimo que Deus nos deu nos será cobrado. E vamos ter que mostrar para Ele o que fizemos com o que Ele nos emprestou. Paulo ainda vai falar nas admoestações. Vocês se encheram de orgulho e esqueceram as normas da vida em Cristo. Voltem a buscar a pureza e a verdade. Ele vai falar aquela famosa frase, que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. O que é uma advertência do uso do livre-arbítrio. Paulo ainda vai esclarecer que a ciência exata incha, mas é a caridade que purifica. Ninguém procure satisfazer seus próprios interesses, mas aos do próximo. Os filósofos gregos já diziam que a sabedoria só se adquire quando a ciência, o conhecimento, é usado com ética. Paulo continua, vai falar sobre os dons dos espíritos, ou os carismas. Vai falar sobre a diversidade de dons. Vai deixar claro que Deus é que comanda todos os nossos dons. Ele vai falar que há um espírito recebe a mensagem de sabedoria, o outro a palavra da ciência, um outro mais a fé, o seguinte o dom das curas, há outro o poder de fazer milagres, há outro a profecia, há outro o discernimento dos espíritos, há outro o dom de falar em línguas e há outro o dom de interpretar. Mas é o único Espírito que isso tudo realiza, distribuindo os dons. Jesus Cristo, exercendo a vontade de Deus. E Paulo vai deixar bem claro que a hierarquia dos carismas é a caridade. É onde ele vai escrever o famoso hino à caridade. O espírito Joseph Gleber, através da mediunidade de Robson Pinheiro, vai nos esclarecer no livro Além da Matéria. Toda evolução da sociedade é determinada pelas mudanças de seus sistemas de valores, o que implica a mudança de sua visão e percepção do mundo. Toda queda e toda ascensão de qualquer povo
são realizadas com base nos paradigmas típicos de sua época, nas suas concepções e compreensões do mundo. As sociedades humanas são guiadas nas vias de sua evolução mediante os valores acumulados durante a sua história. Impossível prever a marcha ascensional dos povos ou a situação econômica mundial sem levar em conta a importância dos valores desenvolvidos nas experiências milenares. Fica claro que o que acontece a um país em todos os sentidos é a soma da evolução intelecto-moral de cada um de seus habitantes. A média dessa soma vai nos levar ao grau de evolução, a forma como essa nação vai lidar com todos os problemas, com todos os assuntos socioeconômicos. E hoje já se discute além, já se discute a relação dessa nação com a natureza, como ela preserva o meio ambiente, que é um dos maiores dons que Deus nos deixou, para que possamos levar com saúde até o final da nossa vida, enquanto encarnado, para cumprir o que nós combinamos no processo encarnatório. O bem-estar da humanidade, de maneira alguma, está vinculado ao consumo ou ao fator quantitativo expresso nos gráficos e nas análises de laboratório. A crise atual dos sistemas de governo deverá ser superada com a substituição da visão antiga, cartesiana, materialista, por uma visão ecológica, holística e integral, o que trará uma nova dimensão científica, compatível com a etapa mais ampla em que adentram as disciplinas sociais. Modificar a situação social, política e econômica do mundo significa modificar os valores e a visão do próprio mundo. Eis que aí encontramos inserida a proposta social e econômica dos ideais do Evangelho pregado por Jesus. Para se avaliar a trajetória da humanidade, as alterações do comportamento do organismo social e as flutuações da política e economia dos povos, há que considerar os fatores espirituais e os valores desenvolvidos pelo ser ao longo de sua trajetória evolutiva. A visão holística e integral do ser, a ampliação da visão do mundo, são pré-requisitos para a respeitabilidade da ciência no próximo milênio. É preciso participar de dimensões diferentes, estudar o comportamento do indivíduo, adotando a conceituação evangélica e seus ideais, como forma de transição para uma fase mais ampla da maturação psíquica, biológica e social da humanidade. A doutrina espírita representa o cristianismo redivivo, pois o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Kardec vai tentar mostrar isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma tentativa dos mentores espirituais de fazer com que os homens voltem aos princípios enunciados por Jesus, que foram se perdendo através dos séculos, por se misturarem noções de governo com noções religiosas, com a igreja assumindo o papel de Estado. A tentativa do Espiritismo é fazer que voltemos a pensar na simplicidade, nas lições de Jesus e, principalmente, seguir a principal característica que devemos nos preocupar para evoluir: caridade e amor
incondicional. Muitas vezes ficamos sem chão, mesmo desesperançados, com tanta miséria, guerras, doenças, falta de emprego, violência, injustiças, corrupção generalizada, etc. Às vezes ficamos nos perguntando: onde está Deus? Por que Ele deixa que essas coisas aconteçam? E aí fica claro que nada disso é obra de Deus. É a ação do homem, espírito imortal, no uso equivocado do seu livre-arbítrio. Kardec, nas questões 4 a 9 do Livro dos Espíritos, vai falar sobre a prova da existência de Deus, né? Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação, a harmonia e a mecânica no universo, não as atitudes do homem, porque aí somos levados a ter o raciocínio inicial errado que apresentamos. Se somos impotentes para compreender a essência divina, podemos ter uma ideia de Deus através de suas leis e de suas obras, nas quais brilham a sua sabedoria e a sua justiça. O nosso querido Leon Denis, no livro O Grande Enigma. Mas temos como grande consolação que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. As sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade de nosso ser. Então, chegará o momento em que o homem construirá uma caminhada de paz, respeito, solidariedade e amor, a verdadeira construção do reino de Deus. Está lá, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 das leis morais, que fala das leis divinas ou naturais. O estado de ignorância não é por si mesmo um mal. É somente uma das formas, uma das condições necessárias da lei de evolução. Nossa inteligência, por imaturidade, se concentra nos valores materiais. Por sermos crianças espirituais, tropeçamos nos acidentes do caminho. Na lenta ascensão que leva o homem a Deus, procuramos antes de tudo a aventura, a felicidade. Mas, em nosso atual estágio, não poderemos atingir esses bens, porque os procuramos onde eles não estão. Só descobrimos depois de sofrimentos e decepções. São esses sofrimentos que nos esclarecem. Nossas dores são lições austeras. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria, passageiras e imutáveis, mas na perfeição moral. O homem, espírito encarnado, tinha esquecido seu verdadeiro papel. Sepultado na matéria, perdia de vista os grandes horizontes de seu destino. Mas Jesus nos tinha prometido a volta de suas ideias através do Consolador prometido. A revelação nova vem despertar as almas adormecidas, desenvolver seus recursos latentes, estimular sua marcha, provocar sua elevação. Ela ilumina os recônditos obscuros do nosso ser, diz nossas origens e nossos fins, explica o passado pelo presente e abre um porvir que temos a liberdade de tornar grande ou miserável, segundo nossos atos. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Nenhuma alma pode perder-se. Não podemos alcançar a felicidade com tantos irmãos em sofrimento. Não se trata de uma opinião social, de uma lei humana,
se trata de uma lei divina, da lei de Deus, que todos vamos alcançar a perfeição. E o nosso papel como co-criador, quando nós estamos um pouco mais evoluídos, é justamente ajudarmos os irmãos que estão em situação inferiores à nossa. Assim como somos a todo instante ajudados pelos espíritos superiores. Infelizmente, alguns de nossos irmãos espíritas estão interpretando de forma errônea a mensagem tanto de Jesus como de Kardec, achando que quando o irmão está sofrendo, é karma, é porque ele merece. Deixa ele sofrer que ele vai evoluir mais rápido. Não. Quando estivermos na presença de um irmão que sofre, não devemos dizer é a justiça de Deus. Temos que fazer ao contrário. Que meios o Pai Misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova, ou como meio de resgatar meus erros, deter o mal, ou substituindo pela paz? Ajudem-se uns aos outros, e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Considerem-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento de seus irmãos. Podemos resumir da seguinte forma: todos nós estamos na Terra para corrigir erros cometidos no passado, mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e, assim, suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Podemos concluir que os espíritos elevados trabalham no intuito de levar as almas retardadas nos caminhos da paixão e do erro, às irradiações de amor através de seus pensamentos. O universo vibra, qual uma harpa sob a luz divina. As irradiações do pensamento percorrem em todos os sentidos e transmitem mensagem de espírito a espírito. A prece é a expressão mais alta dessa comunhão das almas. Ela é o ato mais importante da vida. Deve ser a aspiração ardente do ser humano, que sente a sua pequenez. A prece ardente abre as portas da alma, e as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. A vida do homem de bem é uma prece contínua e ativa em benefício da humanidade. Uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Não há ascensão possível sem comunhão com Deus, sem lhe expor as nossas fraquezas, incertezas, nossas misérias. Pedir os socorros espirituais indispensáveis para a nossa elevação. Sob o olhar de Deus, a pessoa examina seus sentimentos, seus desejos, revisa todos os seus atos e julga o que é bom, o que é mal, o que deve destruir ou cultivar. Vai entender que o erro, as provações, a dor, são um bem, se as considerarmos como meios de elevação, com o fim de nos educar. Leon Denis vai falar isso de forma brilhante no Grande Enigma. Então, podemos chegar à seguinte conclusão final: cada vida terrestre é uma escola, a escola primária da eternidade.